Ela estava limpando o chão de mármore frio, quando ele passou por cima do balde de água, sem sequer abaixar o olhar. Não disse, com licença. Não disse, bom dia. Não disse nada. Apenas atravessou o corredor com os sapatos de couro italiano, que custavam mais do que o salário dela em 3 meses, e desapareceu por trás da porta do escritório particular, como se ela fosse parte do mobiliário, como se ela fosse, literalmente, invisível. Mas Marina Souza não baixou a cabeça. Esse era o detalhe que diferenciava Marina de todas as outras que tinham passado por aquela mansão antes dela. Ela não baixou a cabeça. Olhou para a porta fechada, respirou fundo e voltou a esfregar o mármore com a mesma força, o mesmo cuidado, o mesmo amor de sempre. Como se o homem mais frio do Brasil não tivesse acabado de tratá-la como se ela não existisse. E foi exatamente isso. Aquele gesto simples, aquela espinha ereta, aquele olhar que não pediu desculpas por existir, que sem que ela soubesse ainda, começou a mudar tudo. O nome dele era Rafael Mendonça Cavalcante, 43 anos, dono de um grupo empresarial avaliado em 17 bilhões de reais. Homem que aparecia nas capas das revistas de negócios, com uma expressão que as pessoas costumavam descrever como determinada, mas que quem estava perto de verdade sabia que era outra coisa completamente diferente. Era vazio. Rafael Cavalcante tinha construído um império e, no processo, havia demolido tudo dentro de si mesmo que era capaz de sentir algo além de resultados, metas e números. Ele não sorria em reuniões. Ele não comemorava contratos. Quando a sua empresa fechou a maior aquisição da história do setor, há 2 anos, ele olhou para os sócios que batiam palmas ao redor da mesa de vidro e simplesmente disse, "Qual é o próximo?" E saiu da sala. As pessoas ao redor dele tinham 2 reações possíveis. Ou se adaptavam à frieza e viravam robôs também, ou pediam demissão chorando. Na mansão, a rotatividade era de partir o coração. Em 18 meses, tinham passado por ali 11 faxineiras. 11 mulheres que chegaram cheias de vontade, precisando do emprego, dispostas a aguentar qualquer coisa, e foram embora uma por uma. Não porque Rafael gritava, não porque ele ofendia com palavras sujas. Era pior do que isso. Era o silêncio. Era a indiferença absoluta. Era a sensação de passar dias inteiros dentro daquela casa enorme e nunca, nem uma única vez, ser enxergada como um ser humano. Dalva, a primeira, pediu demissão depois de 3 semanas. Ela contou para a filha, naquela noite, que era como trabalhar dentro de uma geladeira com pernas. Rosângela aguentou 2 meses. Saiu dizendo que preferia ganhar menos em outro lugar do que ganhar bem e sentir que estava sumindo por dentro. Conceição durou 1 semana. Apenas uma. Chegou na segunda, foi embora na sexta, e quando a agência ligou perguntando o motivo, ela disse apenas, "Aquele homem não tem alma." E assim foram indo, uma após a outra, até que a agência de empregos domésticos ligou para Marina Souza numa terça-feira de manhã e disse que tinha uma vaga com salário acima da média, numa mansão em Alphaville, para começar imediatamente. Marina precisava. Ela precisava muito. Não era por luxo. Não era por conforto. Era porque sua mãe tinha acabado de receber um diagnóstico que mudou o chão embaixo dos seus pés. E o tratamento custava um valor que Marina nem conseguia falar em voz alta sem sentir o coração apertar. Era porque ela tinha prometido, olhando nos olhos da mulher que a criou sozinha, que lavou roupa de porta em porta para pagar a escola dela, que nunca reclamou, nunca desanimou, que ia dar um jeito, que não ia deixar faltar nada. Então, quando a atendente da agência disse o salário, Marina fechou os olhos por um segundo, respirou e disse, "Eu aceito." A atendente fez uma pausa e então, com uma delicadeza que soou quase como aviso, disse, "Marina, só para você saber, é uma vaga que tem tido bastante rotatividade. O patrão é exigente." "Exigente eu sei lidar," Marina respondeu. "Não é bem assim que eu descreveria." A atendente disse baixinho. Marina não perguntou mais nada. Pegou o endereço, desligou o telefone
e no dia seguinte estava na frente do portão de ferro, com o seu uniforme passado e o coração firme. O que Marina encontrou naquela casa não era o que ela esperava. Ela esperava sujeira, bagunça, um homem desleixado que precisava de alguém para colocar ordem. Era o tipo de casa que de longe parecia perfeita e por dentro, às vezes, escondia o caos de alguém que não se importava mais com nada. Mas a mansão de Rafael Cavalcante era impecável por fora e por dentro. Tudo no lugar, tudo organizado, cada objeto no seu canto exato, como se aquela casa fosse um museu em vez de um lar. Não havia uma foto nas paredes. Não havia uma planta em vaso, uma florzinha. Nada que respirasse. Não havia nada que dissesse que um ser humano morava ali. Apenas um homem que dormia, trabalhava e existia dentro daqueles muros, como se existir fosse uma obrigação, não uma dádiva. Marina passou a primeira hora apenas observando, antes de começar a trabalhar. Ela tinha esse hábito. Sempre observava antes de agir. A mãe dela dizia que ela nasceu com olho de velha e coração de criança. Enxergava o que os outros não viam, mas ainda se comovia com tudo. E o que Marina viu naquela casa fria, naquela manhã, foi algo que as outras 11 provavelmente não tinham visto, ou não tinham tido paciência de perceber. Ela viu um homem sofrendo. Não sofrendo de forma óbvia. Não sofrendo de forma que pedisse pena. Sofrendo da pior forma possível. Em silêncio, dentro de uma armadura que ele mesmo tinha forjado ao longo dos anos. Parafuso por parafuso, camada por camada, até não conseguir mais tirar nem que quisesse. Havia uma xícara de café sobre a escrivaninha do escritório. Ela entrou para limpar quando ele foi para uma reunião. E a xícara estava cheia, intacta. O café tinha esfriado sem ser tocado. Havia um livro aberto na mesma página há dias. Ela percebeu pela marca que o couro da capa havia feito no mesmo lugar da bancada. E havia, na gaveta que ficou entreaberta quando ela passou o pano, uma fotografia pequena, quase escondida embaixo de papéis. A única fotografia em toda aquela casa enorme. Marina não bisbilhotou. Ela não era esse tipo de pessoa. Mas seus olhos captaram por um segundo involuntário a imagem. Um homem mais jovem sorrindo de verdade, ao lado de uma mulher de cabelos escuros. Os dois se olhando, não para a câmera. Se olhando como se o mundo inteiro pudesse acabar e estaria tudo bem, desde que estivessem olhando um para o outro. Marina fechou a gaveta com cuidado e sentiu, com aquela intuição que a mãe sempre dizia que era um dom, que aquela fotografia era a chave de tudo. Nos primeiros dias, Rafael mal reconhecia a presença dela. Passava por Marina como passou no primeiro dia, sem olhar, sem palavras, sem nenhum sinal de que havia um ser humano ali perto. Ela limpava, organizava, cuidava da casa com uma dedicação que era quase desnecessária para um lugar que já estava impecável. Mas ela fazia assim mesmo, com capricho, com carinho, com aquela energia que algumas pessoas têm, a energia de quem faz qualquer coisa como se fosse sagrada, como se cada ato de cuidado fosse uma oração silenciosa. E ela cantarolava, baixinho, quase inaudível, mas cantarolava enquanto trabalhava. Músicas antigas, do tipo que a mãe cantava enquanto lavava a roupa. Músicas que carregavam uma paz que não combinava com aquela casa fria. No terceiro dia, Rafael saiu do escritório mais cedo do que o habitual. Atravessou o corredor em direção à cozinha e parou. Parou no meio do corredor. Porque havia um cheiro diferente vindo da cozinha. Não era cheiro de produto de limpeza. Era cheiro de comida. De comida de verdade. O tipo que sobe pela garganta e acerta direto à memória. Aquele cheiro que faz o estômago apertar, não de fome, mas de saudade de algo que você nem sabe exatamente o que. Ele foi até a porta da cozinha e ficou no batente, sem entrar. Marina estava de costas, mexendo numa panela, ainda cantarolando. Sobre o fogão havia algo que ela tinha feito por iniciativa própria. Caldo de legumes com ervas, simples, nada demais. Porque ela tinha percebido que havia comida suficiente na geladeira, mas nenhum sinal de que o dono da casa havia comido de verdade nos últimos dias. Rafael ficou parado por quase 1 minuto.
Marina sentiu a presença, virou-se e não demonstrou susto. Apenas olhou para ele com aquela calma desconcertante que ela sempre tinha e disse: Doutor Rafael, fiz um caldo. Está quase pronto. O senhor quer que eu sirva no escritório ou prefere aqui? Ele a olhou por um momento, talvez pela primeira vez de verdade naqueles 3 dias, como se a pergunta tivesse chegado de um lugar inesperado. Você não foi contratada para cozinhar, ele disse. A voz era fria, mas não era cruel. Era apenas a voz de alguém que esqueceu como conversar com pessoas. Não fui? Marina concordou sem desviar o olhar. Mas vi que a geladeira estava cheia e a pia estava vazia. Isso me disse que o senhor não estava comendo. E uma pessoa que não come direito não funciona direito. Se quiser, eu paro e não faço mais. Mas ficaria desperdício jogar fora. Silêncio. Rafael ficou olhando para ela por mais alguns segundos, como se estivesse processando não apenas o que ela disse, mas o jeito como ela disse. Sem medo, sem bajulação, sem aquele nervosismo agitado que as outras demonstravam na presença dele. Ele simplesmente disse: no escritório, e voltou pelo corredor. Marina sorriu, de costas para ninguém, só para si mesma, e foi buscar uma bandeja. Na semana seguinte, algo começou a mudar de forma quase imperceptível. Rafael ainda não falava com ela além do estritamente necessário. Ainda passava por ela como se o espaço ao redor fosse apenas espaço. Mas havia um detalhe diferente. Ele estava comendo. Não o caldo que ela fazia. Isso foi uma vez só. E ela não repetiu, porque tinha percebido que ele não gostava de sentir que alguém estava tomando conta dele. Mas a geladeira começou a esvaziar de forma diferente. Os recipientes que ela organizava no início da semana iam sumindo. Pequenas coisas. Mas Marina via. E então veio o incidente da planta. Havia uma janelaninha pequena na lavanderia da casa, esquecida, sem cortina, com vista para um cantinho do jardim que o jardineiro nunca alcançava direito. Ali, em cima do peitoril, havia um vaso. Um vaso com uma planta tão seca, tão decrépita, que só restavam os galhos. Alguém tinha colocado aquilo ali e esquecido. E a planta tinha ido morrendo devagarinho, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém se importasse. Marina passou por ali numa quarta-feira e parou. Ficou olhando para aquela plantinha por um bom tempo. Depois, com aquela calma que era sua marca, ela foi buscar água, regou, tirou as folhas secas com cuidado, como se estivesse cuidando de algo valioso. Limpou o vaso, colocou no lugar de volta e foi embora para continuar o serviço. Ela fez isso todo dia, sem contar para ninguém, sem esperar agradecimento. Apenas regava aquela planta como se soubesse de um segredo que ela ainda não estava pronta para revelar. 2 semanas depois, um broto verde, minúsculo, quase impossível de ver, apareceu num dos galhos secos. E foi nesse dia que Rafael a viu fazendo isso. Ele estava passando pela lavanderia quando notou Marina parada em frente à janelinha, com um copinho de água na mão, sorrindo para o broto verde com aquela expressão de quem acabou de assistir a algo milagroso. Ela não sabia que ele estava lá. Estava só ela, o sol da tarde entrando pela janela pequena e aquele sorrisinho genuíno que mudava completamente o rosto dela. Rafael ficou parado no batente, desta vez sem que ela percebesse, e sentiu algo. Não conseguiu nomear. Era pequeno, era estranho, era desconfortável. Como quando um músculo que você não usa há muito tempo é exigido de repente e dói de um jeito diferente. Não era dor ruim, era só diferente. Ele foi embora antes que ela virasse. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, ele não dormiu de imediato. Ficou olhando para o teto do quarto escuro e pensando, sem saber bem no que, em broto verde, em copinho de água, em sorriso para a planta seca, em coisas que não faziam sentido nenhum para um homem de 17 bilhões. Foi na 3ª semana que Marina fez algo que nenhuma das 11 anteriores jamais tinha ousado fazer. Ela bateu na porta do escritório. Não para entregar algo, não para avisar que havia acabado o produto de limpeza. Ela bateu na porta do escritório de Rafael Cavalcante às 3 da tarde de uma sexta-feira, e quando ele disse
Entre, com aquela voz que soava como uma sentença. Ela entrou, ficou de pé na frente da mesa enorme de vidro e disse: Dr. Rafael, preciso conversar com o senhor. Ele levantou os olhos do computador pela primeira vez. Não era o tipo de olhar que dava boas-vindas. Era o tipo de olhar que calculava, avaliava, que estava acostumado a cortar conversas antes mesmo de elas começarem. Mas havia algo na postura de Marina, aquela coluna ereta, aquele queixo levantado que não era arrogância, era apenas dignidade, que fez com que ele não dissesse: não tenho tempo agora, como era o seu costume. Fale, ele disse. Marina respirou fundo. Eu preciso mudar meu horário de entrada nas terças-feiras. Ela disse: ao invés de 7 da manhã, eu precisaria entrar às 10. Compenso as horas na sexta. Rafael esperou um segundo, como se estivesse aguardando o resto da explicação. Quando percebeu que ela não ia acrescentar nada, ele disse: por quê? E aqui foi onde Marina fez a coisa que nenhuma outra tinha feito. Ela disse a verdade, toda a verdade, sem enfeitar, sem pedir desculpas, sem aquele jeito curvado de quem está pedindo um favor imenso. Minha mãe faz tratamento às terças de manhã, ela disse. Eu sou a única que pode acompanhá-la. Já tentei arranjar alguém, mas não tem dado certo. Ela fica nervosa sozinha. Então, ou eu mudo o horário, ou eu peço demissão. E eu realmente não quero pedir demissão, porque eu preciso muito desse emprego. O escritório ficou em silêncio. Rafael a olhava com aquela expressão que as pessoas ao redor dele costumavam chamar de insondável. Uma expressão que não entregava absolutamente nada. Ela não desviou o olhar. Ficou ali, firme, esperando. Combinado, ele disse. E voltou para o computador. Marina ficou por um segundo, como se não tivesse processado ainda. Obrigada, ela disse. Ele não respondeu. Ela saiu e fechou a porta com cuidado. Do outro lado da porta, Rafael ficou olhando para a tela do computador sem ler nada por quase 5 minutos. Ninguém jamais tinha entrado naquele escritório e dito a ele: eu preciso, sem que houvesse um interesse financeiro embutido. Ninguém jamais tinha olhado para ele assim, sem medo, sem bajulação, apenas com aquela honestidade direta que era quase rude de tão incomum. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Então fez o que sempre fazia quando não sabia o que fazer com uma emoção. Ignorou. Fechou a gaveta mental, onde havia guardado aquele momento, e voltou para os números. Mas a gaveta não fechou direito. O mês seguinte foi uma série de pequenas guerras silenciosas que nenhum dos dois chamava de guerra. Marina continuava fazendo o trabalho dela com aquela excelência irritante. Irritante para Rafael porque não dava nenhum motivo de reclamação, nenhuma brecha para a distância, nenhuma razão para o tipo de frieza que ele dispensava para as pessoas ao redor como se fosse um escudo. E ela continuava questionando. Não da forma agressiva, não da forma que provocava. Era sempre com aquela calma, aquele jeito direto, aquele olhar que não tinha medo do olhar dele. Numa segunda-feira, ela entrou no escritório para limpar enquanto ele estava numa ligação importante, gesto que as outras faziam de pé mole para não incomodar, e ela, sem hesitar, foi direto até a janela e abriu. Ele cobriu o fone com a mão e disse em voz baixa, mas claramente irritado: "O que você está fazendo?" Abrindo a janela, ela disse com a mesma naturalidade de quem responde que está respirando: "Eu prefiro fechada. O senhor está há 4 horas nesse escritório com a janela fechada e o ar-condicionado no máximo." Ela disse, sem elevar a voz. Ar parado deixa a mente parada. 10 minutos de ar fresco e o senhor volta a pensar mais rápido. Rafael ficou olhando para ela. Ela olhou de volta. Ele voltou para a ligação. Não mandou ela fechar a janela. Marina terminou de limpar o escritório e foi embora. E Rafael, no final da ligação, percebeu que havia pensado com mais clareza nos últimos 10 minutos do que nas 3 horas anteriores. Ele nunca admitiu isso para ninguém. Mas na semana seguinte, a janela do escritório estava entreaberta quando Marina chegou. A primeira vez que ele a fez uma pergunta pessoal foi numa quinta-feira à noite, quando ela estava prestes a ir embora. Marina estava na porta, já com a bolsa no ombro, quando ele saiu do escritório de repente.
o que era incomum porque depois das 18 horas, ele raramente saía de lá. E disse, sem nenhum contexto, sua mãe, como ela está? Marina virou-se lentamente. Olhou para ele com uma expressão que era difícil de ler. Surpresa, mas não a surpresa exagerada. Era a surpresa de quem sabe que algo mudou e não quer assustar o que mudou. Está indo, ela disse. Com fé, vai dar tudo certo. Com fé, ele repetiu. E havia no tom dele algo que não era sarcasmo, mas também não era concordância. Era apenas estranhamento, como se a palavra fé fosse de um idioma que ele havia aprendido de criança e esquecido completamente quando adulto. O senhor não acredita em fé? Marina perguntou. E era exatamente esse o tipo de pergunta que as outras jamais teriam feito. Direta, sem rodeio, sem o escudo da formalidade. Ele ficou em silêncio por um momento. Acredito em resultado, ele disse. Em trabalho, em estratégia. E quando o trabalho e a estratégia não são suficientes? Ela perguntou. Outro silêncio, mais longo. Então você trabalha mais, ele disse. Marina o olhou com aquela expressão que ele estava começando a identificar. Aquela expressão de quem sabe de algo que você ainda não descobriu sobre si mesmo, mas que não vai falar porque sabe que a hora certa vai chegar. Boa noite, Dr. Rafael, ela disse, e foi embora. Ele ficou no corredor vazio por um tempo que não soube medir, e então foi para o quarto e ficou olhando para o teto de novo, e pensando em fé, e em resultado, e em uma mulher que regava uma planta seca todo dia sem garantia nenhuma de que ela ia voltar a viver. O dia em que tudo começou a mudar de verdade foi um sábado de chuva. Marina não trabalhava aos sábados. O contrato era de segunda a sexta. Mas naquela manhã, o celular dela tocou às 7, e era o número da mansão. Ela ficou olhando para a tela por um momento. Atendeu. Alô? Silêncio. E então a voz dele, que soava diferente, não fria, não calculada. Soava como a voz de alguém que está acordado desde as 3 da manhã e que ligou sem ter planejado ligar. Sou Rafael Cavalcante. Eu sei, ela disse. Outra pausa. Eu tinha uma pergunta. Sobre a planta. E então ele parou. Como se tivesse percebido o absurdo do que estava dizendo, um bilionário ligando para a faxineira às 7 da manhã de um sábado para perguntar sobre uma planta. Mas Marina não riu. Não fez ele se sentir ridículo. Disse simplesmente, ela pode perguntar. Voltou, a planta. Tem folhas agora. Eu sei, Marina disse. Vi na sexta. Como você sabia que ela ia voltar? Ele perguntou. E a pergunta era sobre a planta, mas não era sobre a planta, e os dois sabiam disso, mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta. Marina ficou em silêncio por um segundo. Quando respondeu, a voz dela tinha aquela qualidade quente, daquelas vozes que parecem um cobertor em dia de frio. Eu não sabia, ela disse. Eu só sabia que ela merecia uma chance, e que às vezes as coisas que parecem completamente secas por fora ainda têm vida dentro. A gente só precisa não desistir antes da hora. O silêncio desse lado foi o mais longo até agora. Marina, ele disse. E era a primeira vez que ele usava o nome dela. Sim? Por que você ainda está aqui, nessa casa? As outras foram embora. Ela pensou antes de responder. Porque eu enxerguei a planta, ela disse. E decidi regar. Rafael não respondeu. Mas ela ouviu, do outro lado da linha, algo que ela nunca imaginaria ouvir naquela voz. Uma respiração que tremeu um pouquinho. Só um pouquinho. O tipo de tremor que acontece quando alguém está segurando algo pesado há muito tempo e, por um segundo involuntário, os braços afrouxam. Obrigado, ele disse, baixinho. De nada, ela disse. E desligou. E ficou sentada na beira da cama, na casinha pequena dela, com o coração batendo de um jeito diferente, pensando que existem bilionários que constroem impérios e ficam vazios, e existem pessoas simples que regam plantas secas e ficam cheias. E que, às vezes, quando você menos espera, o vazio e o cheio se encontram, e os dois saem diferentes desse encontro. Na segunda-feira seguinte, quando Marina chegou, havia algo diferente na entrada da mansão, na janelinha da lavanderia, aquela janelinha pequena esquecida com vista para o cantinho do jardim.
Havia um segundo vaso, novo, com terra nova, e uma muda pequena, frágil, recém-plantada, com uma folha só. Não havia bilhete. Não havia explicação. Mas Marina ficou parada na porta da lavanderia por um longo momento, olhando para aquele vaso novo, e sorriu com o rosto inteiro, porque ela entendeu. Ele também tinha decidido regar. Nas semanas que se seguiram, algo foi acontecendo dentro daquela mansão fria que nenhuma câmera de segurança seria capaz de registrar adequadamente, porque era o tipo de coisa que acontece no espaço entre as pessoas, no ar, nas pausas das conversas, nos olhares que duram um segundo a mais do que o necessário. Rafael começou a aparecer, não de forma dramática, não de repente, mas começou a estar presente, a estar na cozinha quando Marina estava, a sentar na varanda que nunca havia usado enquanto ela cuidava do jardim, a sair do escritório em horários imprevisíveis, como se seu corpo estivesse buscando algo que sua mente ainda não tinha autorizado buscar. E eles conversavam. No começo eram trocas curtas. Ela dizia algo, ele respondia em poucas palavras, ela completava. Ele ficava em silêncio, mas o silêncio dele foi mudando de qualidade ao longo do tempo. No começo era o silêncio de quem não quer estar ali. Depois passou a ser o silêncio de quem está ouvindo de verdade. E depois, e esse foi o silêncio que mudou tudo, virou o silêncio de quem tem muito a dizer, mas ainda não sabe como começar. Numa tarde de quarta-feira, Marina estava organizando a estante da sala, algo que nunca havia sido realmente organizado, apenas empilhado, quando encontrou um livro diferente dos outros. Enquanto os outros eram todos de negócios, estratégia, finanças, liderança, aquele era de poesia. Ela tirou da estante, olhou a capa. Estava desgastado de tanto uso. Rafael entrou na sala naquele momento e viu ela com o livro nas mãos. Ela levantou o livro em direção a ele com uma sobrancelha levantada, como quem faz uma pergunta sem usar palavras. Ele ficou na entrada da sala por um segundo, e então disse com uma voz que tinha um tom diferente, mais baixo, mais quieto. Era dela. Marina não precisou perguntar quem era ela. Ela pensou na fotografia dentro da gaveta, na mulher de cabelos escuros que ele olhava como se o mundo pudesse acabar. Era muito especial? Marina perguntou. E não era curiosidade de fofoca. Era a pergunta de alguém que entende que por trás de cada armadura existe uma ferida, e que algumas feridas só curam quando alguém tem coragem de perguntar sobre elas. Rafael entrou na sala devagar. Foi até a janela. Ficou de costas por um momento, olhando para o jardim lá fora. Era tudo, ele disse. E eu trabalhei demais. Estive ausente demais. Achei que ia ter tempo, que o tempo era infinito. Marina ficou em silêncio. Não era, ele disse. Mais silêncio. Quando ela foi embora, ele continuou ainda de costas. Eu decidi que não ia mais me importar com nada. Porque se você não se importa, não perde. Se você não sente, não sofre. Parecia lógico. Marina colocou o livro de volta na estante com cuidado. E disse baixinho. E funcionou? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Não, ele disse. E a palavra foi tão simples, tão honesta, que ela chegou no ar da sala com um peso imenso. Só fez com que eu sofresse de um jeito diferente. Um jeito que não tem nome. Um jeito que você não consegue explicar para ninguém porque parece que você está bem. Você funciona, você produz, você constrói. Mas por dentro você está num quarto escuro sem porta. Marina caminhou até ficar ao lado dele. Não na frente, não de costas. Ao lado. E ficou olhando para o jardim junto com ele. Quarto escuro sem porta. Ela repetiu baixinho. Eu conheço esse quarto. Quando minha mãe ficou doente, eu fiquei ali por um tempo. Ela fez uma pausa. Sabe como eu saio? Como? Ele perguntou. Parei de procurar a porta, ela disse. Comecei a acender uma luz. Qualquer luz. Pequenininha, do tamanho de uma vela. E fui acendendo uma por dia. Até que o quarto foi ficando claro o suficiente para eu ver que a porta sempre esteve ali. Rafael virou o rosto em direção a ela. E ela virou em direção a ele. E os dois ficaram assim por um momento. Não era um momento de romance de novela. Não era um momento de música ao fundo.
Era um momento de dois seres humanos se vendo de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Você é uma pessoa muito estranha, ele disse. E no tom dele, era o maior elogio que ele sabia dar. Eu sei, ela disse, e sorriu. O dia em que o coração de Rafael Cavalcante quebrou a própria armadura não foi um dia de grande declaração. Não foi ao pôr do sol. Não foi com música ao fundo. Não foi nada do que os filmes prometem. Foi uma manhã comum de terça-feira, quando Marina voltou do hospital com a mãe, porque Rafael havia dito, naquela semana, que ela podia usar o carro da mansão para as consultas, um gesto que ele mencionou de passagem como se fosse nada, olhando para o lado como quem tossiu sem querer. E ela chegou à mansão com a mãe apoiada no braço, porque havia uma consulta mais longa e ela precisava esperar ali enquanto buscava algumas coisas. Rafael estava na varanda quando elas chegaram. Ele viu Marina ajudando a mãe a sentar no banco do jardim, com aquele cuidado que ela tinha com tudo, como se a mãe fosse a coisa mais valiosa do mundo, o que para Marina era exatamente o que era. Ele viu a mãe segurar o rosto da filha com as duas mãos e dizer algo que ele não ouviu, mas que fez Marina fechar os olhos e encostar a testa na testa da mãe. Rafael ficou olhando para aquilo de longe e sentiu, com uma intensidade que o pegou completamente desprevenido, que atravessou a armadura de 17 bilhões de reais, de um lado ao outro, como se ela fosse papel. Uma vontade enorme de chorar. Não de tristeza, não de pena, de saudade. De uma saudade tão grande e tão antiga que ele havia esquecido que ela morava dentro dele. Saudade de tocar, de ser tocado, de importar para alguém de um jeito que não tinha nada a ver com dinheiro, com empresa, com resultado. Ele foi para dentro antes que elas o vissem. Mas na cozinha, de pé, encostado na pia fria, Rafael Cavalcante, o homem que as revistas chamavam de imbatível, o homem que havia construído um império sobre as cinzas dos próprios sentimentos, ficou em silêncio por um longo tempo. E então, pela primeira vez em anos, deixou que algo que estava represado há muito tempo viesse à superfície. Não em pranto dramático, apenas um tremor, uma rachadura na parede. O tipo de rachadura que, quando aparece, é o começo do fim de uma prisão. Quando Marina entrou na cozinha algum tempo depois, ele estava lá. Ela percebeu. Ela sempre percebia. Mas não perguntou. Não fez nada de especial. Apenas foi para a pia, lavou as mãos e disse de passagem: "Minha mãe quer saber se o senhor toma café." Ele olhou para ela. Ela perguntou assim? Ele disse. Ela perguntou assim. Marina confirmou. E Rafael Cavalcante, o bilionário sem coração, o homem do quarto escuro sem porta, olhou para a mulher que havia regado a planta seca sem garantia nenhuma, que havia aberto a janela sem pedir licença, que havia entrado no escritório com a espinha ereta e dito a verdade sem ornamento nenhum, e disse: "Tomo." Só isso. Tomo. Mas naquelas duas sílabas estava tudo que ele havia guardado sem conseguir dizer. Estava o sim para o café. Estava o sim para estar presente. Estava o sim para a rachadura na parede, para a luz pequena como vela, para o jardim com 2 vasos agora em vez de 1. Marina virou de costas para ligar a cafeteira e sorriu. O mesmo sorriso de quando o broto verde apareceu no galho seco. O sorriso de quem sabe que algumas coisas voltam, que o que parece perdido para sempre, às vezes só estava esperando a pessoa certa, ter paciência suficiente para regar. Nenhuma história de cura é uma linha reta. Rafael Cavalcante, nas semanas seguintes, não se transformou num homem diferente de um dia para o outro. Não funcionava assim. A armadura não cai de uma vez. Ela vai soltando um parafuso por vez, às vezes recua, às vezes endurece de novo quando algo assusta. Houve dias em que ele voltava ao silêncio total. Dias em que o escritório ficava fechado das 6 da manhã até a meia-noite, e Marina trabalhava pela casa sem vê-lo uma única vez. Dias em que ela sentia que 2 passos tinham sido dados para trás, mas ela continuava regando. Não com pressão, não com cobrança, apenas com presença, com aquela energia constante de quem não está esperando nada em troca, que é exatamente a energia mais difícil de resistir que existe no mundo. E Rafael, no seu escritório fechado,
nos seus dias de silêncio, havia começado a perceber algo que era simultaneamente perturbador e libertador. Ele pensava nela. Não de forma que ele soubesse nomear ainda. Não com as palavras certas. Mas pensava no que ela diria sobre determinada situação. Em como ela olharia para um determinado problema, aquele jeito dela de ir direto no ponto, sem rodeio, sem a bajulação que todos ao redor dele usavam como primeira língua. Numa tarde, ele estava numa reunião por vídeo com 6 executivos de empresas diferentes, todos discutindo uma aquisição que havia travado por causa de um entrave que parecia intransponível, e no meio da reunião, no meio sem aviso, ele pensou: o que Marina diria? E a resposta veio imediata com a voz dela dentro da cabeça. Está todo mundo olhando para o problema. Ninguém está olhando para o porquê do problema. Rafael olhou para a tela da reunião e disse, interrompendo alguém que falava: ninguém perguntou ainda por que eles realmente trancaram. Não o motivo oficial. O real. Silêncio na reunião. 2 dias depois, o entrave estava resolvido. Ele ficou olhando para o relatório final e pensou que devia isso a uma faxineira que regava a planta seca às 3 da tarde. O gesto que desarmou tudo aconteceu numa manhã de sexta-feira. Marina chegou mais cedo do que o habitual. Era o fim do mês, havia mais para fazer. E quando entrou na cozinha para pegar o material de limpeza, encontrou algo sobre a bancada. Um bilhete. Só 2 linhas, escritas à mão numa letra que era dura e angulosa, mas que tinha sido escrita devagar, com cuidado. Sua mãe tem consulta na terça. O Dr. Henrique Almeida é o melhor especialista do país nessa área. Liguei para o consultório dele, já está agendado, sem custo nenhum. Não é caridade, é porque você merece ter a melhor ajuda disponível. R.C. Marina leu o bilhete. 1 vez. 2 vezes. E então pousou na bancada, colocou as mãos sobre a pia fria e ficou assim por um tempo com a cabeça baixa, respirando. Não de tristeza. De algo muito mais difícil de segurar do que a tristeza. Quando levantou a cabeça, Rafael estava na entrada da cozinha. Ele havia acordado cedo e estava lá, esperando, com aquela expressão que ela estava aprendendo a ler. A expressão de alguém que fez algo vulnerável e está esperando para ver se vai se arrepender. Ela o olhou. Ele a olhou. Por que fez isso? Ela perguntou. Não era uma acusação. Era uma pergunta genuína, com toda a pureza da abertura do mundo. Ele ficou em silêncio por um momento. Por quê? Ele disse. E a palavra saiu sozinha primeiro, como se o resto da frase precisasse de um segundo para chegar. Porque quando você não estava aqui ontem, a casa ficou quieta demais. E eu percebi que não era a falta de barulho, era a falta de você. Marina ficou em silêncio. E percebi, ele continuou, com a voz que ainda tinha aquela qualidade de parede com rachadura, de homem destreinado na vulnerabilidade, que há muito tempo eu não me importava com nada que não pudesse colocar numa planilha. E você não cabe em planilha nenhuma. Você é incalculável. Marina fez algo que ele não esperava. Ela deu uma risada pequena, quente, o tipo de risada que não diminui o momento, que só o torna mais real, mais humano. Incalculável. Ela repetiu. É a primeira vez que alguém me chama disso. É a primeira vez que eu chamo alguém disso, ele disse. Eles ficaram olhando um para o outro, com toda a distância e toda a proximidade do mundo entre eles. A distância de mundos diferentes, de vidas diferentes. De tudo que separa bilionários de faxineiras nessa sociedade, que insiste em medir pessoas pelo quanto elas têm, em vez de pelo quanto elas são. E então, Marina disse algo que ficou naquele cozinha para sempre, nas paredes, no ar, no mármore que ela havia esfregado com amor desde o primeiro dia. Sabe o que eu aprendi regando aquela planta? Ela disse. Que a terra não pergunta de onde vem a água. Ela só recebe e faz crescer. Rafael ficou olhando para ela. E pela primeira vez em anos, pela primeira vez desde aquela fotografia escondida na gaveta, desde aquela mulher de cabelos escuros que ele havia amado e perdido por acreditar que o tempo era infinito, ele sentiu que o quarto escuro tinha mais uma luz acesa. Uma luz do tamanho de vela. Mas era uma luz. Nos meses que se seguiram, aquela mansão começou a mudar. Não na estrutura, não no endereço,
não no valor de mercado. Mudou naquilo que as paredes guardam, naquilo que o ar carrega, naquilo que você sente quando cruza uma porta. A diferença entre entrar num museu e entrar num lar. Rafael foi, parafuso por parafuso, aprendendo a estar presente. Aprendendo, ou reaprendendo, porque ele havia sabido um dia, a olhar para as pessoas ao redor como pessoas, não como peças de uma engrenagem. Os funcionários da empresa notaram primeiro. Havia algo diferente nas reuniões, uma presença que antes era só cobrança e passou a ser também escuta. Uma pergunta que antes nunca aparecia. E você? Como está? Pequeno demais para uma manchete. Grande demais para ignorar. E Marina? Marina continuava sendo Marina. Não havia mudado para se encaixar naquele mundo. Não havia tentado se tornar algo diferente do que era. Continuava chegando às 7, com o uniforme passado, com aquela calma que era uma forma de sabedoria. Continuava regando as plantas. Agora eram 5 vasos na janelinha da lavanderia, todos cheios de vida. Continuava cantarolando baixinho enquanto trabalhava. E quando alguém da agência ligou para saber se estava tudo bem na nova colocação, porque a fama da mansão era grande e sempre acompanhavam o início, Marina respondeu: "Está ótimo." A atendente ficou em silêncio por um segundo, surpresa. "De verdade?" ela disse. "De verdade." Marina confirmou. "O patrão é difícil, mas nada que não valha a pena." A mãe de Marina, após o tratamento com o especialista, começou a melhorar, não de um dia para o outro. A vida raramente funciona assim, mas melhora real, consistente, a do tipo que faz os médicos sorrirem nos corredores. E numa das terças em que Marina chegou do hospital com notícias boas, entrou na mansão e foi direto ao escritório, sem bater desta vez, porque algumas portas entre elas dois haviam deixado de existir. E disse: "Ela está melhor. O médico disse que o tratamento está funcionando." Rafael estava ao telefone. Desligou imediatamente e olhou para ela com uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer. A expressão de alguém que está feliz de um jeito que não sabe expressar ainda direito. De alguém que está reaprendendo a sentir e que às vezes a emoção chega antes das palavras. Ele não disse nada por um momento. E então disse: "Que bom." Só isso. Mas o jeito que ele disse aquelas 2 palavras, com toda a atenção do mundo, sem o celular na mão, sem o olho na tela, sem nenhum lugar para estar além de ali, disse muito mais do que isso. Marina sorriu. "O senhor aprendeu a dizer que bom," ela disse. "Estou aprendendo várias coisas," ele disse. "Eu sei," ela disse. E foi embora para terminar o serviço. Há uma última cena que precisa ser contada. Era um domingo. Marina não trabalhava aos domingos. Mas havia uma festa de aniversário de um sobrinho dela num parque perto da mansão. E ela passou na frente da mansão com a família. E por alguma razão que ela não explicou nem para si mesma, ela olhou para cima. Rafael estava na varanda, não fazendo nada, apenas sentado, olhando para o jardim. Eles se viram de longe. Marina levantou a mão. Um aceno simples. O tipo de aceno que significa: "Estou aqui, vi você, está tudo bem." Rafael levantou a mão também e ficou olhando enquanto ela seguia com a família, a mãe, os sobrinhos, as risadas que ele ouvia de longe como música de um rádio vizinho. E havia naquele olhar algo que ele estava começando a entender, ser o oposto do vazio. Não era felicidade de slogan. Não era o tipo de coisa que cabe em manchete de revista. Era menor e maior ao mesmo tempo. Era presença. Era o quarto com luzes acesas. Era a planta que voltou a ter folhas. E Rafael Cavalcante, sentado na varanda que havia ignorado por anos, entendeu que o maior erro que um ser humano pode cometer não é fracassar nos negócios, não é perder dinheiro, não é tomar a decisão errada numa reunião. É deixar o tempo passar acreditando que o coração pode esperar. É confundir armadura com proteção. É olhar para uma planta seca e não regar, porque algumas coisas, uma vez que vão, não voltam. Mas outras, as mais importantes, as que realmente importam, estão apenas esperando que alguém decida que elas valem a pena.
naquela casa que havia sido um museu por anos. O ar mudou. As janelas abriam mais. As vozes preenchiam mais os corredores. Os vasos na janelinha da lavanderia eram tantos agora que precisavam de uma prateleira. E num canto da escrivaninha do escritório, não mais escondida na gaveta, mas em cima, à vista, havia uma fotografia. Uma foto nova, tirada por alguém de fora num domingo ensolarado, sem que nenhum dos dois pedisse, sem que nenhum dos dois planejasse. Apenas dois seres humanos num jardim, olhando um para o outro. Não para a câmera, um para o outro. Como se o mundo inteiro pudesse acabar e estaria tudo bem. Mas a vida de verdade, não a de filme, raramente deixa que a paz dure sem antes testá-la. E o teste chegou numa manhã de segunda-feira, 3 semanas depois daquele domingo no jardim, na forma de uma mulher de salto alto e perfume caro que entrou pela porta da mansão, como se ainda fosse dona do lugar. Marina estava no corredor quando a porta se abriu. A mulher tinha uns 40 anos bem cuidados, cabelos pretos impecáveis, um vestido que custava mais do que muita gente ganha em ano. Ela entrou sem tocar a campainha. Tinha uma chave, Marina percebeu, e parou quando viu Marina no corredor com o pano de pó na mão. As duas se olharam. A mulher fez aquela avaliação rápida que algumas pessoas fazem, de cima para baixo, rápida, fria, e disse com uma voz que tinha o tipo de elegância que machuca: "Onde está Rafael?" "O Dr. Rafael está no escritório." Marina respondeu com a mesma calma de sempre. "Posso avisar que a senhora chegou." "Qual é o nome?" A mulher levantou uma sobrancelha. "Meu nome?" ela disse, com uma cadência que tornava cada palavra uma declaração de superioridade. "É Isabela Drummond, e não preciso ser anunciada." E passou por Marina como se ela fosse uma cadeira no caminho. Rafael ouviu os passos antes de ver a porta abrir. Reconheceu antes mesmo de levantar os olhos da tela. Havia um ritmo específico naqueles passos. Um ritmo que ele havia memorizado sem querer ao longo de 2 anos de relacionamento, que terminaram do jeito que terminam as coisas construídas sobre bases erradas, com muito barulho e sem nenhuma surpresa real. Isabela Drummond havia sido durante algum tempo a pessoa que o mundo exterior achava que seria o par perfeito de Rafael Cavalcante. Ela era do mesmo mundo dele. Família de dinheiro antigo, nome reconhecido nos círculos certos, presença que preenchia qualquer sala. Eles haviam namorado, ficado noivos, desnoivado, nessa ordem, num período de 2 anos que Rafael se recusava a chamar de relacionamento, e que ela se recusava a chamar de encerrado. "Isabela", ele disse sem levantar da cadeira. "Rafael." Ela entrou, fechou a porta, olhou ao redor do escritório com aquele olhar de inventário que fazia, avaliando o que mudou, o que foi mexido, e foi sentar na cadeira do outro lado da mesa sem ser convidada. "Você não retornou minhas ligações." "Eu sei", ele disse. "Isso significa que você viu e escolheu não retornar." Significa exatamente isso. Ela o olhou por um momento. Havia algo no rosto dela que era difícil de ler. Raiva e algo mais antigo que a raiva, mais parecido com mágoa. Mas mágoa do tipo que foi tão comprimida por tanto tempo que ficou dura como pedra e já não sabia mais o que era originalmente. "Há rumores", ela disse. "Há sempre rumores", Rafael respondeu. "Rumores sobre você", ela disse. "Sobre uma mudança. Pessoas que te conhecem dizendo que você está diferente." "Pessoas que me conhecem ou pessoas que conhecem meu patrimônio?" Isabela fez uma pausa. "Você está diferente", ela disse. E desta vez não era acusação. Era constatação, com uma camada de algo que poderia ser assombro. "Você estava me olhando quando eu entrei. Antes você nunca olhava para a porta quando alguém entrava. Ficava na tela." Rafael não respondeu. "É a faxineira?" ela perguntou. A palavra faxineira saiu dela de um jeito específico. Não gritado, não grosseiro, mas carregado. Carregado com aquele peso invisível que algumas pessoas colocam em certas palavras para dizer, sem dizer, que algumas pessoas deveriam saber o lugar delas. Rafael colocou a caneta sobre a mesa devagar. E quando levantou os olhos para Isabela, havia algo no olhar dele que ela reconheceu.
Não porque havia visto nele antes, mas porque era a ausência de algo que sempre esteve lá. A ausência da indiferença. No lugar da indiferença, havia algo mais definido, mais firme. Isabela, ele disse, você entrou na minha casa sem ser convidada. Passou por uma pessoa que trabalhasse aqui como se ela não existisse, e agora está na minha frente perguntando sobre ela com esse tom. Que tom? Ela disse, mas havia uma rachadura pequena na voz. Você sabe que tom? Ele disse. Silêncio. Eu só vim porque me preocupo. Ela disse. E aqui a voz mudou. Ficou menor, mais real, menos construída. Rafael, a gente tem uma história. Eu conheço você. Você conhecia quem eu era quando estava me construindo em volta de paredes. Ele disse. Não sei se você conhece quem eu estou tentando ser agora. Isabela ficou olhando para ele por um longo tempo. E então disse, baixinho, com algo que não era mais postura. E quem você está tentando ser? Alguém que está presente, ele disse. Alguém que olha para as pessoas quando elas entram numa sala. Alguém que regou alguma coisa que estava seca e percebeu que ainda tinha vida. Ela piscou. Você está falando em metáfora agora? Ela disse. Você nunca falava em metáfora. Eu sei, ele disse. E havia algo no canto da boca dele que era quase um sorriso. Estou aprendendo. Isabela foi embora meia hora depois. Não comportada, não com cena de novela. Foi com aquela dignidade de quem entendeu algo que não queria entender e escolheu não ficar onde não era mais o que imaginava ser. Na porta do escritório, ela parou e disse, sem virar, ela te fez bem, seja lá quem for. E foi embora. Rafael ficou olhando para a porta fechada. E então, sem pensar muito, levantou e foi até a janela. A janela que Marina havia aberto semanas atrás e que ele nunca mais havia fechado. E ficou olhando para o jardim lá embaixo, onde Marina estava agora, de joelhos na terra, plantando algo novo num canteiro que havia estado vazio desde sempre. Ela não sabia que ele estava olhando. Estava só ela, a terra, e aquela concentração total que ela dava para qualquer coisa que fazia, como se cada ato, grande ou pequeno, merecesse o melhor que ela tinha para oferecer. Rafael ficou ali por um tempo que não soube medir, e pensou que havia pessoas no mundo que nasceram sabendo uma coisa que ele havia levado uma vida inteira para começar a aprender, que presença é a forma mais rara e mais valiosa de riqueza que existe, que você pode ter 17 bilhões e ser o homem mais pobre de um cômodo, e que pode ter pouco, muito pouco, e ser inesgotável. Marina percebeu os passos no jardim antes de ver quem era. Levantou os olhos e viu Rafael ali, terno, gravata afrouxada, mãos nos bolsos, no jardim que nunca havia pisado desde que ela chegara. Ela o olhou com aquela sobrancelha levantada que era dela. O senhor veio me ajudar a plantar? Ela disse. Não faço a mínima ideia de como plantar. Ele disse. Eu ensino. Ela disse simplesmente. Ele ficou olhando para ela por um segundo. E então, numa coisa que provavelmente não havia feito em décadas, Rafael Cavalcante abaixou-se, afrouxou mais a gravata e ajoelhou-se na terra ao lado dela. O que eu faço? Ele perguntou. Primeiro, ela disse, pegando a mão dele sem cerimônia e colocando na terra. Você sente a terra. Você aprende o que está ali antes de colocar qualquer coisa nova. Ele olhou para as próprias mãos na terra. Mãos que assinavam contratos. Mãos que seguravam canetas de R$1.000. Mãos que havia anos não tocavam em nada que não fosse metal, vidro, tecido caro. Está fria, ele disse. Está, ela concordou. Mas está viva. Você sente? Ele ficou quieto por um momento, realmente prestando atenção, fazendo aquela coisa rara que a maioria das pessoas esquece como fazer. Estar completamente em um único lugar ao mesmo tempo. Sinto, ele disse. Então já sabe o suficiente para começar, ela disse. Naquele jardim, naquele fim de tarde que foi ficando laranja, e depois roxo enquanto eles plantavam em silêncio, ou falavam, mas era o tipo de conversa que parece silêncio porque não tem pressa, não tem agenda, não tem nada a provar. Algo foi selado.
Não com palavras grandes, não com declarações, com terra nas mãos, com o sol descendo devagar sobre dois mundos que não deveriam se tocar, segundo todas as regras que o mundo havia inventado para manter as coisas no lugar. E às vezes as regras são exatamente o que precisa ser questionado. Marina sempre soube disso. E Rafael estava aprendendo. O que veio depois não foi simples. Nunca é, quando dois mundos se aproximam desse jeito. O mundo não deixa quieto. E o mundo de Rafael Cavalcante, especificamente, era um mundo que havia construído sua própria mecânica de rejeição para tudo que saía fora do esperado. Começou pelos sócios. Numa reunião de diretoria, uma das reuniões longas, as de 4 horas com café ruim e planilhas que nunca terminam. Um dos sócios mais antigos de Rafael, Henrique Bastos, 62 anos, o tipo de homem que usava o sobrenome como armadura, fez um comentário que saiu no meio de uma discussão sobre cultura organizacional, como se fosse só mais um dado. Rafael, estou ouvindo que as coisas na sua casa particular estão diferentes. Espero que isso não esteja afetando o foco. A sala ficou levemente quieta. Rafael olhou para Henrique com uma calma que era diferente da calma antiga. A calma antiga era vazia, era a calma do homem que não se importava. Esta era a calma do homem que se importava muito, e havia escolhido não reagir por impulso. Henrique, ele disse, há 15 anos você me disse que minha vida particular era minha, e que o que eu entregava aqui era o que importava. Sim, Henrique disse. Os números deste trimestre são os melhores dos últimos 4 anos, Rafael disse. Então me diga o que exatamente está afetando o foco. Silêncio. Henrique abriu a boca e fechou. Ninguém mais tocou no assunto, mas Rafael sabia, com aquela leitura de sala que anos de negócios afinam até virar instinto, que o assunto estava apenas em compasso de espera, que o mundo ao redor dele estava fazendo o que sempre faz quando algo foge do roteiro esperado, calculando, avaliando, preparando a reação. E a reação veio, não de Henrique, veio de onde Rafael menos esperava, ou talvez de onde, lá no fundo, ele mais temia que viesse. Veio da família. A mãe de Rafael, Dona Carminha Cavalcante, 71 anos, cabelos brancos impecáveis, a mulher que havia construído junto com o marido falecido a base do que Rafael havia multiplicado, apareceu na mansão numa quinta-feira à tarde sem avisar. O que era, em si, já um sinal. Dona Carminha sempre avisava. Era mulher de agenda, de hora marcada, de protocolo que ela própria havia criado e que a família havia aprendido a respeitar. Quando ela aparecia sem avisar, era porque havia algo que ela havia decidido que não podia esperar o protocolo. Marina abriu a porta. As duas se olharam. Dona Carminha fez a mesma avaliação que Isabela havia feito semanas antes, mas havia algo diferente nesta. Era mais minuciosa, mais detalhada. Como quem não está apenas vendo, mas arquivando. Você deve ser a Marina, ela disse. Sou, Marina respondeu. A senhora é a mãe do Dr. Rafael. Pode entrar. Você me conhece? Dona Carminha disse levemente surpresa. Ele falou da senhora. Marina disse simplesmente. E abriu mais a porta. Rafael ficou visivelmente tenso quando entrou na sala e viu a mãe sentada no sofá, com uma xícara de chá na mão. Chá que Marina havia servido, ele percebeu, com os biscoitos que Dona Carminha gostava, o que significava que as duas haviam trocado pelo menos alguma palavra antes que ele chegasse, o que era simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Mãe, ele disse. Sente-se, Rafael, ela disse, com o tom de mãe que atravessa décadas e bilhões sem perder um grama de autoridade. Ele se sentou. Marina havia saído discretamente. Ela tinha esse senso, aquela percepção de quando um espaço pedia que ela não estivesse. Mas havia deixado o chá, havia deixado os biscoitos, havia deixado o ambiente com aquele calor que ela colocava em tudo. Dona Carminha olhou para o filho por um momento antes de falar. Naquele momento, Rafael viu nela, como às vezes acontecia com aquela súbita clareza que a vida nos dá em lampejo. Não a matriarca, não a autoridade, mas a mãe. A mulher que o havia criado,
que havia ficado acordada noites quando ele estava doente, que havia aplaudido de pé cada conquista e que havia sofrido calada cada vez que o via reconstruindo paredes mais grossas ao redor de si mesmo. "Como você está?" ela perguntou. E não era protocolo, era pergunta de verdade. "Estou bem", ele disse. E então, porque era a mãe, porque algumas pessoas têm o poder específico de extrair a verdade sem pedir, "Estou melhor." Dona Carminha inclinou a cabeça levemente. "Ela", disse a mãe. Não era pergunta. "Ela", confirmou Rafael. Silêncio. Dona Carminha olhou para a xícara nas mãos. Depois olhou para a sala. Realmente olhou, como Marina havia feito no primeiro dia, com aquela atenção que capta o que mudou. E havia coisas que mudaram. A janela aberta. Uma planta num vaso em cima da mesinha lateral que antes era superfície vazia. Um livro, o livro de poesias, sobre o sofá ao invés de guardado. "Esta casa tem um cheiro diferente", Dona Carminha disse. "Tem", Rafael concordou. "Tem cheiro de casa", ela disse. E havia nessa frase mais peso do que parecia. "Em todos os anos que você mora aqui, Rafael, eu nunca senti isso." Ele não disse nada. "Eu vim", ela disse, "porque as pessoas estão falando. Você sabe como é. O sobrenome Cavalcante é uma instituição, e instituições atraem opinião alheia, como açúcar atrai formiga." Ela pausou. "Vim para ver com meus próprios olhos." "E o que a senhora viu?" ele perguntou. Dona Carminha colocou a xícara na mesinha com cuidado. "Vi uma mulher que serve chá olhando para o meu filho com respeito genuíno", ela disse. "Não com medo, não com interesse. Com respeito. E que serve biscoito de limão, que é o único biscoito que eu gosto e que você provavelmente mencionou em algum momento sem pensar, sem ser pedida." Ela fez uma pausa. "E vi meu filho chegar nessa sala com os ombros menos duros do que eu vi em anos." Rafael ficou em silêncio. "O mundo vai falar", Dona Carminha disse. "A família vai ter opinião. Os sócios vão calcular. Isso é inevitável e você sabe disso melhor do que ninguém." "Sei", ele disse. "O que eu vim te dizer", ela disse. E a voz ficou mais baixa, mais de mãe e menos de matriarca. "É que quando o seu pai estava vivo, as pessoas também falaram. Quando ele me escolheu, eu que era professora de escola pública num bairro que o nome dele não frequentava, as pessoas falaram muito." Ela olhou para ele. "E ele escolheu de qualquer jeito. Não porque era rebeldia, porque era verdade." Rafael olhou para a mãe. "E a senhora está me dizendo..." "Estou dizendo que a origem de uma pessoa não determina o tamanho do coração dela", Dona Carminha disse. "Isso eu aprendi antes de você nascer. Estou dizendo que seu pai me escolheu e não se arrependeu um dia sequer. E estou dizendo que os ombros menos duros do meu filho valem mais para mim do que qualquer opinião de qualquer pessoa com sobrenome grande." O silêncio que veio depois era diferente. Era o silêncio de filho e mãe que se entendem de verdade. O tipo que não precisa de mais palavras, porque as palavras certas já foram ditas. Rafael levantou da poltrona, foi até onde a mãe estava sentada e fez algo que ele não fazia há muito tempo. Se abaixou, abraçou os ombros dela e ficou assim por um momento. Ela colocou a mão no braço dele. "Ela sabe de mim?" Dona Carminha perguntou baixinho. "Sabe?" ele disse. "Quero conhecê-la de verdade", ela disse. "Não hoje, quando o tempo for certo, mas quero." Marina estava na lavanderia quando Rafael foi buscá-la, meia hora depois que a mãe foi embora. Ela estava regando os vasos. Eram 6 agora. Um jardim inteiro naquela janelinha que havia sido esquecida. E virou quando ouviu os passos. Olhou para ele e leu o rosto dele com aquela facilidade que havia desenvolvido ao longo dos meses. A leitura fina das pequenas coisas, das expressões que ele ainda não sabia que estava fazendo. "Correu bem?" ela perguntou. "Correu?" ele disse. "Sua mãe é uma mulher forte", Marina disse. "É a pessoa mais forte que eu conheço", ele disse. E então, depois de uma pausa, "até recentemente." Marina o olhou. "Até recentemente", ela disse. "Até conhecer alguém que regava a planta seca sem garantia nenhuma de resultado", ele disse. Marina deu aquela risada baixa e quente. "Isso não é força", ela disse.
Isso é teimosia. Às vezes são a mesma coisa, ele disse. E os dois ficaram na janelinha da lavanderia, com o sol entrando dourado e os 6 vasos cheios de verde. E aquela coisa rara e preciosa que acontece quando 2 seres humanos estão completamente no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem pressa, sem performance, sem nada além de presença. Mas a vida que testa, ainda não havia terminado os testes. O maior ainda estava por vir. E ele chegou não de fora. Chegou de dentro, do lugar mais difícil de enfrentar, que é o próprio passado de Rafael. Havia um detalhe que Marina não sabia ainda. Havia um detalhe que Rafael havia guardado na gaveta mais funda, debaixo de mais camadas do que a fotografia, mais escondido do que qualquer coisa naquela casa. A mulher da fotografia, a de cabelos escuros, a que ele havia amado como se o mundo pudesse acabar, não havia simplesmente ido embora. Ela havia ido embora porque Rafael havia deixado. Não no sentido cruel, não da forma que parece à primeira vista, mas havia deixado da forma mais comum e mais devastadora que existe. Havia estado presente no corpo e ausente em tudo mais. Havia respondido ligações de trabalho no aniversário dela. Havia adiado viagens que nunca aconteceram. Havia dito depois, para coisas que não tinham depois. E ela havia esperado com a paciência de quem ama de verdade, que é quase sempre mais paciência do que uma pessoa deveria ter que ter. Esperado até que a paciência chegou no fim e ela foi embora. Não com raiva, não com cena, com tristeza calma, que é o tipo de tristeza que fica para sempre. Rafael havia construído um império depois disso, não para provar algo para ela. Ela havia saído do país, recomeçado. Ele havia parado de acompanhar. Havia construído porque construir era a única linguagem que ele conhecia para existir. E havia se convencido de que a dor era resultado de ter amado demais, quando a verdade que ficou guardada na gaveta mais funda, era que a dor era resultado de não ter estado presente o suficiente enquanto ainda havia tempo. Essa era a ferida. E Marina, que enxergava as coisas antes que elas pedissem para ser vistas, havia chegado perto dessa ferida aos poucos, sem saber o endereço exato, mas sentindo o calor dela. O dia em que ela soube de tudo foi numa noite de tempestade. Era uma sexta-feira, chuva forte, o tipo de tempestade que faz a cidade pausar. Marina havia ficado mais tarde porque um cano havia dado problema na área de serviço, e ela havia ajudado a resolver. Não era obrigação dela, mas ela tinha esse modo de operar. Via um problema e resolvia, simples assim. Quando estava prestes a ir, Rafael saiu do escritório com uma aparência que ela não havia visto antes. Não era a frieza dos primeiros dias. Não era o fechamento de quando ele recuava. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que foi alcançado por algo que tentou deixar para trás e que descobriu, naquela noite específica, por alguma razão que ela não sabia ainda, que o passado não fica atrás só porque a gente avança. Ele a viu no corredor, prestes a sair. "Marina", ele disse. Ela parou. Olhou para ele. "Senta um momento?" ele disse. Sentaram na varanda coberta, a chuva caindo forte lá fora, o som dela preenchendo o silêncio. E por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Apenas escutaram a chuva juntos. E então, Rafael falou. Não de forma organizada. Não da forma que ele falava em reuniões, com começo, meio e conclusão. Falou da forma que as pessoas falam quando estão realmente falando. Com pausas, com voltas, com frases que começam e mudam de direção no meio. Contou sobre Ana. O nome dela era Ana. Ele nunca havia dito o nome em voz alta para ninguém depois que ela foi. Havia guardado o nome junto com a fotografia, junto com o livro de poesias, junto com tudo que era dela dentro daquela casa. Contou sobre os anos, sobre o trabalho que era sempre urgente, sobre as promessas que tinham data marcada e eram adiadas e reagendadas, e eventualmente deixavam de ser promessas para virar intenções e depois só memória de algo que devia ter sido feito. Contou sobre o dia que ela foi. Contou. E aqui, a voz travou por um segundo, apenas um segundo, mas Marina notou que ela não havia gritado.
Não havia feito cena. Havia sentado na cadeira da cozinha, com as mãos juntas na mesa, e dito com aquela calma de tristeza velha: Rafael, eu te amo. E fui embora porque não aguento mais amar uma pessoa que não está aqui. E ele havia ficado em silêncio. Não porque não a amava, mas porque não soube o que fazer com aquilo naquele momento. Como se o sentimento fosse grande demais para o espaço que ele havia deixado disponível dentro de si mesmo. E ela foi. E ele nunca ligou. Não porque não quis, mas porque. E essa era a parte mais difícil de dizer em voz alta. A parte que ficou mais tempo na garganta antes de sair. Porque eu tinha medo que ela viesse de volta e eu fizesse de novo. Que eu prometesse e não cumprisse. Que ela me desse uma segunda chance e eu desperdiçasse igual. Então eu decidi que era melhor ela ficar longe de mim do que eu estragar de novo. Silêncio. A chuva continuava. Marina ficou olhando para a chuva por um momento antes de falar. Você sabe qual é o problema nesse raciocínio? Ela disse. Qual? Ele disse. Você tomou uma decisão pela ela. Marina disse. Você decidiu o que era melhor para ela sem perguntar para ela. Ela fez uma pausa. Assim como você ficou ausente sem perceber que estava tomando uma decisão. A ausência também é uma escolha. A gente só não percebe porque não parece uma escolha ativa. Rafael ficou olhando para ela. Você está me dizendo que eu errei dos dois lados. Ele disse. Estou dizendo que você era um homem que não sabia estar presente. Ela disse. E que aprender a estar presente é exatamente o que você está fazendo agora. A diferença é que agora você sabe que está fazendo. Ela o olhou de frente. Isso não apaga o passado, mas muda o futuro. E se não for suficiente? Ele disse. E a pergunta não era sobre Ana. Era sobre tudo. Sobre ele mesmo. Sobre a possibilidade de que algumas pessoas mudam tarde demais. Marina ficou em silêncio por um momento. E então disse algo que ficou naquela varanda para sempre, misturado com o som da chuva. Rafael, uma semente plantada em setembro não está atrasada. Ela está na hora certa dela. Ele a olhou. A hora certa dela. Ele repetiu baixinho. A hora certa dela. Ela confirmou. A chuva foi diminuindo aos poucos. Primeiro ficou mais fina, depois virou garoa, depois só o cheiro de terra molhada que ficou. E Rafael Cavalcante, com o passado todo que era o dele, com as feridas que eram as dele, com os erros que eram os dele, sentiu pela primeira vez em muito tempo que o peso que carregava havia ficado um pouco menor. Não havia desaparecido, mas estava menor, e menor já era suficiente para respirar. Nas semanas seguintes, algo mudou na dinâmica entre eles de uma forma que nenhum dos dois havia planejado, e que os dois fingiam não estar notando. As conversas foram ficando mais longas. Não era mais Rafael saindo do escritório e cruzando com Marina no corredor. Era Rafael saindo do escritório porque queria cruzar com Marina no corredor. Era Marina demorando um pouco mais na varanda porque sabia que ele apareceria. Era os dois na cozinha num horário que não era de ninguém, fazendo café que nenhum dos dois havia planejado fazer, falando de coisas que não tinham pauta. Ela lhe contou sobre a infância, a mãe que lavava roupa dos outros, o bairro pequeno, a escola pública onde ela havia sido aquela aluna que lia tudo o que podia, devorando livros de biblioteca como se as palavras fossem comida. Contou que havia querido ser professora um dia, e que a vida havia tomado outros rumos, como a vida faz, e que ela havia aprendido a ver beleza nos rumos que não planejou. Você não tem ressentimento? Ele perguntou numa tarde. De quê? Ela disse. De como as coisas são. De um mundo que coloca as pessoas em lugares sem perguntar o que elas querem. Marina pensou antes de responder. Eu tenho dias difíceis, ela disse. Tenho dias que cansa. Dias que parece injusto. Ela pausou. Mas ressentimento é um peso que você carrega e que só pesa em você. A pessoa que você ressente continua a vida dela. Então decidi não carregar. Como você decidiu isso? Ele disse. Minha mãe me ensinou. Ela disse. E o jeito que ela falou da mãe, com aquela ternura específica, aquela mistura de admiração e amor que só existe entre pessoas que se construíram juntas, fez Rafael pensar na própria mãe e nos anos que ele havia ficado distante também dela,
construindo o império e esquecendo que existiam pessoas que ele amava além das paredes de vidro. Você tem sorte, ele disse. Eu tenho ela, Marina corrigiu. Que é a mesma coisa. O dia em que Rafael entendeu o que sentia não foi um dia dramático. Foi uma manhã comum de terça. Marina havia ido para a consulta da mãe, como toda terça, e voltou mais tarde do que o habitual. Rafael estava no escritório, mas não estava conseguindo trabalhar, o que era suficientemente incomum para que ele notasse e ficasse irritado consigo mesmo pela notícia. Quando ele ouviu a porta principal abrir, lá pelo final da tarde, algo dentro do peito dele assentou. Era o tipo de sensação que é difícil de descrever para quem não sentiu, mas que quem sentiu reconhece imediatamente. O assentamento, voltou. O barômetro interno que você nem sabia que estava desregulado até ele acertar de novo. Ele ficou sentado na cadeira do escritório por um momento, olhando para a parede, processando aquilo. E então foi até o corredor. Marina estava guardando as coisas, ainda com o casaco, e virou quando ouviu ele chegar. Como sua mãe está? Ele perguntou. Era a primeira pergunta. Sempre era a primeira pergunta agora. Bem, ela disse. O médico ficou contente com os exames. Que bom, ele disse. Silêncio. Marina o olhava com aquela expressão, a sobrancelha levantada, o olhar que lia o que não estava sendo dito. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Não, ele disse. Ela esperou. Fiquei com dificuldade de trabalhar hoje. Ele disse, como quem admite algo que preferia não admitir. Por quê? Ela disse. Ele ficou olhando para ela por um momento. E então disse, com aquela honestidade nova que estava aprendendo, que era incômoda como qualquer músculo novo sendo usado, mas que estava ficando mais natural a cada vez. Por que você não estava aqui? O corredor ficou em silêncio. Marina o olhou por um bom tempo, não com susto, não com o tipo de alegria exagerada que ele temeria e que o faria recuar, com aquela calma dela, aquela calma que era presença total. Rafael, ela disse. Marina, ele disse. Você sabe o que está dizendo? Ela perguntou. Estou aprendendo a dizer, ele disse. Ainda não sei dizer direito, mas sei que é verdade. Marina ficou em silêncio por um momento. E então disse, com uma honestidade que era tão dela quanto a calma. Eu também fico pensando em você quando não estou aqui. Uma pausa. Fico pensando se você comeu, se abriu a janela, se está olhando para o vaso novo que você plantou. Ele ficou olhando para ela. Você pensa nisso? Ele disse. Penso. Ela disse simplesmente. Sem enfeite, sem drama. O corredor entre eles era o mesmo corredor de mármore do primeiro dia. O corredor onde ele havia passado por cima do balde de água sem olhar para ela. O mesmo mármore, a mesma distância de metros. E ao mesmo tempo, nada era igual. Marina, ele disse. Eu não sei como isso funciona. Não sei as regras. Não sei se existe um jeito certo de... Ele parou. Começou de novo. Eu só sei que quando você está aqui, eu estou presente de um jeito que não estava há anos. E quando você não está, eu noto a diferença. E isso, para mim, é a coisa mais real que aconteceu em muito tempo. Marina ficou olhando para ele por um tempo longo. E então disse, você sabe o que é engraçado? O quê? Eu vim para cá precisando muito do emprego, ela disse. Precisando do salário, do estável, do concreto. E fui ficando por outra razão completamente. Ela pausou. Porque vi a planta e decidi regar. E a planta foi você. Rafael ficou imóvel por um segundo. E então aconteceu a coisa que nenhuma das 11 faxineiras anteriores, nenhum sócio, nenhum executivo, nenhuma pessoa naquele império de 17 bilhões havia conseguido provocar. Rafael Cavalcante sorriu. De verdade. Não o canto de boca, não o quase sorriso que havia aparecido às vezes nas últimas semanas. Sorriu com o rosto inteiro. Com aquele sorriso que as pessoas têm quando são pegas completamente desprevenidas pela alegria e não tem tempo de construir defesa contra ela. E Marina, que havia visto muita coisa naquela casa, que havia regado plantas secas e aberto janelas fechadas e entrado em escritórios com a espinha ereta. Marina viu aquele sorriso e sentiu que havia valido tudo.
cada terça-feira, cada corredor cruzado, cada balde de água ignorado no início. Tudo. Mas entre o momento em que dois corações se reconhecem e o momento em que o mundo ao redor aceita esse reconhecimento, existe um caminho. E esse caminho, dependendo de quem são as pessoas envolvidas, pode ser longo, íngreme e cheio de pedras colocadas por mãos que julgam sem conhecer. O mundo de Rafael Cavalcante era um mundo que havia construído suas próprias leis ao longo de gerações. Leis não escritas, não votadas, não discutidas em voz alta, mas leis que todo mundo dentro daquele círculo conhecia e obedecia com uma disciplina que qualquer exército invejaria. E uma dessas leis dizia, sem precisar ser dita, que certas combinações simplesmente não existiam. A notícia chegou antes que qualquer um dos dois pudesse controlar o ritmo. Não foi um escândalo, não foi uma foto publicada, não foi uma fonte anônima para algum site de fofoca de celebridades. Foi algo mais orgânico e mais devastador do que isso. Foi o boca a boca silencioso dos círculos fechados. Aquele tipo de informação que viaja em sussurro de jantar em jantar, de clube em clube, de WhatsApp de elite em WhatsApp de elite, até que de repente todo mundo sabe, e ninguém sabe exatamente como soube. Rafael Cavalcante e a faxineira. Era assim que a história circulava. Sem nome dela, sem contexto, sem nada que fosse humano. Apenas a redução de uma pessoa a uma função. Como se Marina fosse um cargo, e não uma mulher com história, com mãe, com fé, com aquele sorriso que mudava a temperatura de qualquer cômodo. Rafael soube pela assessoria de imprensa numa segunda-feira de manhã. A assessora, uma mulher competente e direta que ele respeitava, entrou no escritório com a expressão de quem está prestes a dizer algo que preferia não ter que dizer, e disse: Rafael, preciso te alertar que está circulando nos grupos uma narrativa sobre sua vida pessoal. Ainda não chegou na imprensa formal, mas se não for gerenciado, é questão de tempo. Narrativa, ele repetiu. Sobre você e... Ela hesitou. Sobre a pessoa que trabalha na sua casa. Rafael ficou olhando para ela por um momento. E o que você me recomenda? Ele disse. A assessora respirou fundo. Do ponto de vista estratégico, uma declaração discreta, talvez um distanciamento temporário enquanto... Não? Ele disse, simples, sem raiva, sem drama. A assessora piscou. Rafael, a repercussão pode... Pode o quê? Ele disse. Afetar o quê, exatamente? Os números? Os contratos? Diga-me um parceiro de negócio que vai desfazer um acordo lucrativo porque eu tenho uma vida pessoal. A imagem? A imagem de quê? Ele disse. E havia no tom dele algo diferente da frieza antiga. Não era indiferença. Era convicção. Eu construí essa empresa com trabalho. A imagem dela é o que entregamos, não com quem eu converso na varanda de casa. A assessora ficou em silêncio. Se a imprensa quiser falar sobre minha vida pessoal, Rafael disse, que falem. Não vou dar declaração sobre isso porque não é assunto de ninguém. E não vou mudar nada na minha rotina porque alguém está desconfortável com ela. Pausa. Alguma outra coisa? Ele disse. A assessora fechou o bloco de notas. Não, ela disse. E havia na voz dela, por baixo do profissionalismo, algo que soava parecido com respeito. Marina soube por um caminho completamente diferente. Soube porque a filha de uma amiga da mãe trabalhou durante anos num condomínio frequentado por pessoas do círculo de Rafael. E essa filha mandou uma mensagem para a tal amiga. E a amiga mencionou para a mãe de Marina. E a mãe de Marina, que estava melhorando, que estava ficando mais forte, mas que ainda tinha aquela fragilidade de quem passou por coisa difícil, ficou quieta por 2 dias com aquela informação antes de falar com a filha. Marina chegou em casa numa quinta-feira e encontrou a mãe sentada na mesa da cozinha com as mãos juntas. A mesma postura que a mãe tinha quando tinha algo importante a dizer, que Marina havia aprendido a reconhecer desde criança. Mãe, ela disse. Senta, Marina. Ela sentou. A mãe a olhou com aquele olhar de mãe que não precisa de muitas palavras, que transmite o amor e a preocupação e a advertência e o apoio tudo junto, misturado,
numa única expressão que levou uma vida inteira para ser construída. Estão falando de você, a mãe disse, nos círculos dele. Marina ficou em silêncio. Falando como? Ela disse. Do jeito que falam quando não entendem e não querem entender, a mãe disse, reduzindo. Marina olhou para a mesa. Você está bem? A mãe perguntou. Estou pensando, Marina disse. Pensa em voz alta então, a mãe disse. É para isso que eu estou aqui. Marina ficou em silêncio por um momento. Quando falou, foi devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado que tinha com as plantas, colocando cada coisa no lugar certo. Mãe, eu nunca fui para aquela casa buscando o que as pessoas estão pensando que eu fui buscar. Eu fui trabalhar. Eu precisava do emprego e fui trabalhar. Eu sei, a mãe disse. E fui ficando, Marina continuou, porque vi uma pessoa que precisava de alguém que não tivesse medo dele. E eu não tenho medo fácil. Uma pausa. Não planejei sentir o que estou sentindo. Não calculei. Aconteceu da forma que as coisas verdadeiras acontecem. Devagar, sem aviso, de um jeito que quando você percebe já está no meio. A mãe ficou em silêncio, escutando. E agora o mundo vai falar, Marina disse. E vai reduzir. E vai colocar as coisas em caixinhas porque é mais fácil do que entender. Ela levantou os olhos para a mãe. E eu estou com medo. De que especificamente? A mãe disse. Marina pensou. De que o peso disso seja grande demais, ela disse. Para mim, para ele, para você. Ela pausou. Para o que ainda nem tem nome. A mãe ficou em silêncio por um momento. E então disse, com aquela sabedoria de mulher que lavou roupa dos outros durante anos e nunca perdeu a própria dignidade. Marina, o peso que vem de fora a gente divide. O peso que vem de dentro é que ninguém pode carregar por você. Ela colocou a mão sobre a mão da filha. O que está dentro de você sobre isso? Isso é verdadeiro? Marina olhou para a mãe. É, ela disse. Simples. Sem ornamento. Então o resto é barulho, a mãe disse. Barulho alto, barulho difícil, barulho que cansa. Mas barulho. Ela apertou a mão da filha. E você nunca foi de se deixar parar por barulho. Na sexta-feira, Marina chegou à mansão no horário de sempre. Rafael estava na entrada, o que não era o costume, como se estivesse esperando. E estava. Os dois se olharam. Você soube, ele disse. Não era pergunta. Soube, ela disse. Eu quero que você saiba, ele disse. Que eu não vou. Rafael. Ela interrompeu com gentileza, mas com firmeza. Você não precisa me proteger das coisas dando explicações. Eu sei o que é verdadeiro. Você sabe o que é verdadeiro. Uma pausa. O resto a gente atravessa. Ele ficou olhando para ela. Você tem certeza? Ele disse. Não tenho certeza de nada, ela disse. Certeza é uma ilusão que as pessoas inventaram para não ter que sentir o medo. Ela o olhou de frente. Mas tenho fé. E fé já me levou longe o suficiente para eu confiar nela. Rafael ficou em silêncio por um momento. Fé, ele disse. A mesma palavra que havia soado estranha da primeira vez que ela usou, meses atrás. A mesma palavra que agora tinha um peso diferente na boca dele. Não o peso do desconhecido, mas o peso de algo que estava começando a entender de dentro para fora. Fé, ela confirmou, e entrou na mansão com o uniforme passado e a espinha ereta, exatamente como no primeiro dia. O que veio nas semanas seguintes foi um teste de uma natureza que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Não foi a imprensa tentou. Houve 1 ou 2 itens em colunas de fofoca de negócios, vagos o suficiente para não serem acionáveis, mas específicos o suficiente para incomodar. Rafael os ignorou com uma consistência que foi, por si só, uma declaração. Não foram os sócios. Henrique Bastos fez mais um comentário numa reunião. Rafael o olhou com aquela calma nova. E Henrique entendeu que aquele não era mais um campo onde tinha vantagem. O teste mais difícil veio de um primo de Rafael. Fábio Cavalcante, 38 anos, sócio minoritário de uma das subsidiárias, o tipo de homem que havia crescido com o nome da família como passaporte e que confundia o passaporte com o mérito. Apareceu na mansão numa tarde de sábado, sem avisar, com aquela energia de quem vai dizer algo que considera necessário e que ninguém pediu.
Marina estava no jardim quando o carro dele entrou. Fábio desceu, viu Marina, e a avaliação que ele fez, aquela avaliação rápida de cima para baixo, foi mais longa e mais carregada do que a de Isabela havia sido. Era do tipo que cataloga, que coloca em prateleira, que já decidiu antes de ver. "Você é a Marina?" ele disse. O tom era o de alguém que já sabia a resposta e estava apenas confirmando uma suspeita desagradável. "Sou", ela disse, com a calma de sempre. "Fábio Cavalcante", ele disse, como se o sobrenome fosse uma credencial suficiente para dispensar qualquer outra apresentação. "Pode entrar", Marina disse. "Vou avisar o Rafael." "Pode deixar que eu mesmo aviso", ele disse, e passou por ela. Não como Isabela havia passado, com elegância fria. Passou com aquele passo de quem está afirmando a propriedade de um espaço que não é dele. Marina ficou de pé no jardim por um momento. Respirou fundo e foi regar as plantas. Dentro da mansão, a conversa entre os dois primos durou 40 minutos. Marina não ouviu o conteúdo. Não estava próxima o suficiente, e não era do seu feitio ficar próxima o suficiente, para ouvir conversas que não eram para ela. Mas quando Fábio saiu, 40 minutos depois, havia alguma coisa no passo dele que era diferente do passo de quando entrou. Menos certeza, mais pressa. O passo de alguém que foi para uma batalha confiante e saiu sem ter ganhado, mas também sem entender exatamente o que havia perdido. Ele passou pelo jardim sem olhar para Marina. Entrou no carro. Foi embora. Rafael apareceu na varanda alguns minutos depois. Ficou olhando para Marina no jardim por um momento, antes de descer os degraus e ir até ela. "Tudo bem?" ela perguntou sem parar de regar. "Tudo", ele disse. O que ele queria? Rafael ficou em silêncio por um segundo. "Ele veio me dar um conselho", ele disse. "E o conselho era? Que eu estou confundindo gratidão com sentimento", ele disse. "Que certas situações criam ilusões. Que meu julgamento está comprometido." Ele fez uma pausa. O discurso padrão de quem acha que entende os sentimentos do outro melhor do que o próprio. Marina colocou o regador no chão e virou para ele. "E o que você respondeu?" ela disse. Rafael a olhou. "Respondi que gratidão e sentimento não são opostos." Ele disse. "Que às vezes você é grato exatamente porque o sentimento é real. E que meu julgamento foi comprometido durante anos. Não agora." Marina ficou olhando para ele. "E ele entendeu?" ela disse. "Não", Rafael disse. "Mas não era para ele entender. Era para eu dizer." Havia uma coisa que Marina nunca havia contado para Rafael. Havia um medo que ela carregava sozinha, que não era sobre o mundo de fora, sobre os círculos fechados, ou os primos com sobrenome ou as colunas de fofoca. Era um medo interno, pessoal. O tipo que aparece de madrugada quando o silêncio é grande o suficiente para a gente ouvir os próprios pensamentos sem filtro. O medo era esse. E se ela não fosse suficiente? Não no sentido material. Ela nunca havia se iludido sobre a diferença de mundos. Conhecia as diferenças, as via todos os dias, e havia feito as pazes com elas de uma forma que só consegue quem tem uma relação honesta com a própria vida. Era outro tipo de suficiência. Era o medo de que, quando a novidade passasse, quando as armaduras estivesse completamente deposta e o que restasse fosse apenas dois seres humanos comuns com histórias comuns, Rafael percebesse que o que havia se encantado não era ela, era a sensação de ser desarmado, e que essa sensação pudesse existir com qualquer pessoa que tivesse chegado na hora certa e com a coragem certa. Esse medo ela carregava sozinha, até a noite em que não carregou mais. Foi numa quarta-feira sem evento especial. Eles estavam na cozinha, o lugar que havia se tornado o centro da casa de uma forma que nenhum arquiteto havia planejado, porque as cozinhas sempre foram assim. Sempre foram o lugar onde as conversas verdadeiras acontecem enquanto as mãos estão ocupadas com outras coisas. Marina estava fazendo chá. Rafael estava sentado no banquinho alto da bancada, lendo algo no tablet, mas sem realmente ler. Ela havia aprendido a diferença, o jeito que os olhos dele ficavam quando estavam processando palavras de verdade, versus quando estavam usando a tela como objeto
para os olhos descansarem enquanto a mente estava em outro lugar. Você está longe, ela disse. Estou aqui, ele disse. Fisicamente, ela concordou. Mas a cabeça está em outro lugar. Ele pousou o tablet. Estava pensando em você, ele disse. Presente aqui na sua frente e você estava pensando em mim. Ela disse com aquele humor seco e quente que era dela. Isso é talento. Ele não sorriu dessa vez. Estava sério de um jeito que Marina reconheceu. O sério de quando ele tinha algo a dizer que havia ensaiado sem conseguir ensaiar direito, porque as palavras certas ainda não tinham chegado. Estava pensando, ele disse devagar, em como seria se você não tivesse ficado. Se você tivesse feito o que as outras fizeram e tivesse ido embora. Marina ficou em silêncio, escutando. E percebi que não consigo imaginar. Ele disse, não consigo imaginar essa casa sem você. Não consigo imaginar voltar para aquele modo. Ele a olhou. E isso me deu um medo enorme. Por que medo? Ela disse. Porque a última vez que eu dependi de alguém assim, ele disse, eu não soube cuidar. Eu não estava presente. E perdi. Uma pausa. E agora estou mais presente do que nunca fui. E estou com medo de que não seja suficiente. De que eu ainda carregue coisas que vão comprometer. Que eu ainda não sei exatamente todas as paredes que tenho e que de repente uma apareça e você se canse. Marina ficou olhando para ele por um longo momento. E então disse com voz quieta, Rafael, você sabe o que eu penso às vezes? O quê? Penso que talvez não seja suficiente. Ela disse. E ele ficou imóvel. Não eu para você, você para mim. Penso que talvez o que você está sentindo seja o alívio de finalmente se abrir. E que o alívio tem sabor parecido com amor, mas não é a mesma coisa. E que quando passar a novidade, o que vai restar pode ser diferente do que parece agora. Silêncio. Você pensa isso? Ele disse. Às vezes, ela disse. De madrugada. E o que você faz com esse pensamento? Regar a planta. Ela disse simplesmente. Ele ficou olhando para ela. Você faz isso com tudo, ele disse. Não era crítica. Era espanto genuíno. Faço, ela confirmou. Porque o que eu posso controlar é o que eu coloco de mim. O resultado não depende só de mim. Ela pausou. Mas posso te dizer uma coisa que eu sei? O quê? Eu te olho, ela disse. E vejo uma pessoa que aprendeu a estar presente. Que abriu janela mesmo sem querer. Que plantou um vaso sem saber que estava plantando. Que ligou numa manhã de sábado para perguntar sobre uma planta. E na verdade estava perguntando sobre si mesmo. Ela o olhou de frente. Isso não é novidade de alívio. Isso é trabalho. Trabalho que você está fazendo. E trabalho verdadeiro não tem sabor de passageiro. Rafael ficou em silêncio por um tempo. Você tem medo de madrugada, ele disse finalmente. E eu tenho medo de manhã. Quando acordo e o dia começa e penso, vai ser o dia que eu erro de novo? Vai ser o dia que a parede aparece? E aí? Ela disse. E aí eu venho para a cozinha, ele disse. E você está aqui. Ou eu sei que você vai estar. E o medo diminui. Marina ficou em silêncio. Então, talvez, ele disse, o medo não seja problema. Talvez seja só o preço de se importar de verdade. E eu prefiro pagar esse preço do que voltar para a ausência que não custava nada, porque não tinha nada dentro. Marina ficou olhando para ele por um longo tempo. E então, fez algo que ele não esperava. Ela foi até onde ele estava sentado no banquinho, ficou de pé na frente dele e disse, me dá a mão. Ele estendeu a mão. Ela colocou a mão dele na própria mão, as palmas juntas, a mão dele que assinava contratos de bilhões, e a mão dela que havia esfregado mármore, regado planta seca, servido chá sem ser pedida. Sente? Ela disse. Sinto, ele disse. Isso é real? Ela disse. Todo o resto, o medo, as dúvidas, o mundo lá fora, os primos sem convite, tudo isso é barulho em volta de algo real. Uma pausa. Eu aprendi a não deixar o barulho ser maior que a coisa. Rafael olhou para as mãos juntas e disse baixinho, com aquela voz que ainda estava aprendendo a abrigar sentimentos grandes. Eu também quero aprender isso. Eu sei, ela disse.
Você já está aprendendo. Os meses que se seguiram foram a construção mais silenciosa e mais sólida que Rafael Cavalcante havia feito em toda a vida. Mais silenciosa do que qualquer aquisição. Mais sólida do que qualquer contrato. Era a construção de uma presença compartilhada, não perfeita, não linear, com dias de recuo e dias de avanço, com momentos em que as paredes antigas tentavam fechar de novo, e Marina percebia antes que ele percebesse, e dizia algo simples, sem drama, que abria novamente. Havia uma quinta-feira em que ele havia ficado preso numa negociação até tarde da madrugada. O tipo de negociação que ativa o modo antigo, o modo de máquina, o modo em que tudo se reduz a números e estratégia, e o mundo ao redor desaparece. E quando ele saiu da sala de reunião às 11 da noite, exausto e com a cabeça ainda nos números, encontrou uma mensagem de Marina no celular. Não era mensagem de cobrança. Não era mensagem de saudade performática. Era uma foto. Os vasos da janelinha da lavanderia, fotografados com a luz da tarde, todos cheios de verde, com uma legenda de 3 palavras: ainda estão aqui. Rafael ficou olhando para a foto no meio do estacionamento vazio, e sorriu, e respondeu com 2 palavras: eu também. A conversa que mudou o eixo de tudo aconteceu num domingo à tarde, no jardim, 3 meses depois da noite do chá e das mãos juntas. Era um daqueles domingos tranquilos. Marina havia vindo porque queria, não porque era dia de trabalho. A mãe estava bem, havia uma consulta boa na semana anterior, e ela havia acordado com aquela leveza que às vezes a vida oferece de presente, e que a gente aprendeu a receber sem questionar muito. Estavam sentados no banco do jardim, o banco que havia sido comprado por algum antecessor e que nunca havia sido usado de verdade, apenas existia como decoração. Agora era o banco deles. Tinha até uma mancha de terra no encosto, de algum dia que os dois voltaram do canteiro sem limpar as mãos direito, e nenhum dos dois havia mandado limpar porque a mancha parecia, de alguma forma, importante. Rafael estava com um caderno no colo, não de negócios. Era o caderno que Marina havia colocado sobre a mesa de centro da sala numa tarde, sem explicação, junto com uma caneta, e que ele havia ficado olhando por dias antes de abrir. Quando abriu, havia uma nota na primeira página com a letra dela: para as coisas que não cabem em planilha. Ele havia começado a escrever naquele caderno. O que exatamente? Ele ainda não havia mostrado para ninguém. Marina estava ao lado dele, olhando para o jardim com o sol da tarde no rosto. Rafael, ela disse, eu preciso te dizer uma coisa. Ele fechou o caderno e a olhou. Havia algo no tom dela. Não era o tom das conversas normais, não era o tom das perguntas diretas que ela fazia. Era um tom que ele havia aprendido a reconhecer como o tom das coisas importantes. Fala, ele disse. Marina olhou para o jardim por um momento antes de olhar para ele. Eu recebi uma proposta de emprego, ela disse. O ar entre eles mudou de temperatura. Onde? Ele disse. A voz saiu controlada, mas ela conhecia o rosto dele o suficiente para ver o que aconteceu embaixo do controle. Uma escola, ela disse. Uma escola pública no bairro onde eu cresci. Eles precisam de uma auxiliar administrativa, mas disseram que quem assumir vai ajudar com projetos de leitura também. Ela pausou. É a metade do que eu ganho aqui. E é o que eu sempre quis fazer antes que a vida fosse para outro lado. Rafael ficou em silêncio. Marina continuou. Eu não vim te contar para decidir por mim. Vim porque você é a pessoa com quem eu quero conversar sobre as coisas que importam. Uma pausa. E por que você precisa saber? Por que eu preciso saber? Ele disse. Não era confronto. Era uma pergunta real. Por que muda as coisas? Ela disse. Eu não estaria mais aqui. Não seria mais sua funcionária. E o que existe entre a gente teria que existir de outra forma, sem a estrutura de horário e trabalho e mansão. Só as pessoas. Rafael ficou olhando para ela por um longo tempo. Você quer ir? Ele disse. Eu quero poder ir. Ela disse. São coisas diferentes. Me explica a diferença. Ele disse. Querer poder. Ir é ter a liberdade de escolher. Ela disse. Não ter que ficar porque preciso do salário.
Não ter que pesar o emprego contra o sentimento. Não ter que misturar as duas coisas numa equação que confunde tudo. Ela o olhou. Se eu for, quero que seja só porque é o que eu devo fazer pela minha vida. E se eu ficar, quero que seja pela mesma razão. Silêncio. E se você for, ele disse devagar, o que acontece com isso aqui? Ele fez um gesto vago que abrangia o banco, o jardim, os vasos, o espaço entre eles. Continua, ela disse simplesmente. De outro jeito. Mas continua se for verdadeiro. Você sabe que é verdadeiro, ele disse. Eu sei do meu lado, ela disse. Você sabe do seu? Ele a olhou por um longo momento. E então, disse algo que era a coisa mais direta, mais sem armadura, mais sem estratégia que ele havia dito na vida inteira. Marina, eu aprendi a estar presente porque você me ensinou sem querer ensinar. Aprendi a abrir janela, a regar planta, a dizer o que sinto em vez de guardar na gaveta mais funda. Aprendi que presença é o único luxo real. Uma pausa. E a única coisa que eu sei, com a certeza que eu tenho de pouquíssimas coisas na vida, é que eu quero continuar aprendendo. Com você. Seja aqui, seja em outro formato. Seja do jeito que você precisar que seja. Marina ficou em silêncio. Isso foi muito bonito, ela disse. Eu sei, ele disse. Estou aprendendo isso também. Ela deu a risada. Aquela risada baixa e quente que mudava a temperatura do ar. Aceita o emprego? Ele disse. Estou pensando, ela disse. Pensa em voz alta, ele disse. E era a mesma frase que a mãe dela havia dito naquela noite na cozinha. Ela percebeu e o coração aqueceu. Estou pensando, ela disse, que eu passei a vida inteira priorizando o necessário. O salário, o tratamento da minha mãe, o concreto. E que agora, pela primeira vez, tenho a possibilidade de escolher pelo que alimenta a alma também. Uma pausa. E estou pensando que você me ensinou algo sobre isso sem perceber. O quê? Ele disse. Que às vezes o que parece o caminho errado segundo as regras do mundo, ela disse. É o caminho certo segundo as regras de quem você é. Rafael ficou olhando para ela. Vai aceitar o emprego, ele disse. Não era pergunta. Vou, ela disse. Com medo, com fé e com um jardim inteiro que aprendi a regar. A última semana de Marina na mansão foi diferente de tudo o que havia sido antes. Não havia tristeza nela. Havia outra coisa, mais difícil de nomear. Era o tipo de atmosfera que se forma quando algo está se transformando em vez de terminando. Quando uma forma dissolve, não para desaparecer, mas para virar outra forma. Ela cuidou de cada canto da casa com o mesmo capricho de sempre. Ensinou a nova funcionária, que chegou na quinta-feira, uma mulher chamada Beatriz, séria, competente, levemente assustada com a mansão. Os hábitos da casa, os horários, as preferências que havia aprendido ao longo dos meses. E ensinou sobre as plantas. Levou Beatriz até a janelinha da lavanderia e mostrou cada vaso com uma seriedade que Beatriz claramente não esperava de um tutorial sobre jardinagem de apartamento. Este aqui precisa de mais sombra, Marina disse. Este gosta de sol da tarde. Este é mais resistente, você pode esquecer um dia sem problema. Mas este aqui, ela apontou para o primeiro vaso. O que havia estado seco no peitoril quando ela chegou. O que havia voltado à vida. Este você não esquece. Todo dia. Mesmo que seja pouco, ele precisa saber que alguém está olhando. Beatriz anotou com uma expressão de quem está anotando algo que é mais importante do que parece. Na última sexta-feira, Marina chegou mais cedo. Caminhou pela casa devagar. Pelo mármore do corredor, onde havia ajoelhado com o balde no primeiro dia. Pela cozinha, onde o chá havia começado tudo. Pela varanda, onde a chuva havia caído, enquanto Rafael contava sobre Ana. Pelo jardim, onde os dois haviam plantado com as mãos sujas de terra. Não era despedida. Era reconhecimento. Era o gesto de quem sabe que os lugares guardam o que vivemos neles. E que visitar esse arquivo uma última vez, antes de partir, é uma forma de gratidão. Rafael a encontrou no jardim quando estava saindo para uma reunião. Estava de terno, o terno do mundo externo, o terno das reuniões e dos contratos. Mas havia algo diferente no jeito que ele o usava agora.
Menos armadura, mais simplesmente roupa. Você vai se atrasar, ela disse. Já estou atrasado, ele disse. E não se moveu. Ficaram olhando um para o outro no jardim, com o sol da manhã ainda novo e os vasos ao fundo. Então, ela disse. Então, ele disse. Sábado? Ela disse. Sábado, ele confirmou. Porque sábado era o dia em que os dois haviam combinado. Sem muito drama, sem muito protocolo, de se ver. Não como patrão e funcionária. Não como mundos diferentes se olhando por cima de uma barreira. Apenas dois seres humanos com uma história de plantas secas e janelas abertas e mãos na terra, descobrindo o que existe quando a estrutura muda, mas o essencial permanece. Cuida do vaso, ela disse. Prometo, ele disse. Não prometa, ela disse. Faça. Ele ficou olhando para ela com aquele sorriso. O sorriso de rosto inteiro. O que ela havia sido a primeira a provocar em anos. Vou fazer, ele disse. Marina pegou a bolsa, deu uma última olhada para o jardim. Os vasos todos verdes, o canteiro novo, a vida que havia crescido onde só havia estado o vazio. E caminhou em direção à saída. Na porta, virou. Rafael. Marina. Obrigada por não ter fechado a janela quando eu abri. Ele ficou olhando para ela por um momento. Obrigado por ter aberto, ele disse. E foi assim, sem música ao fundo, sem cena final de aeroporto, sem o tipo de encerramento que os filmes vendem como verdade e que a vida raramente entrega. A vida entregou algo melhor, entregou real, entregou dois seres humanos que se encontraram num corredor de mármore frio, um passando por cima de um balde sem olhar, o outro ajoelhado no chão com a espinha ereta, e que foram, sem planejar, se tornando o que o outro precisava aprender a ser. Ele aprendeu a estar presente. Ela aprendeu que o coração tem razões que a necessidade não cancela. Os dois aprenderam que as paredes que construímos para nos proteger são exatamente o que nos impede de receber o que precisamos. E que, às vezes, tudo que uma vida fechada precisa é de alguém que não tem medo de abrir a janela. Há uma última coisa. Meses depois, numa manhã de terça-feira, dia de consulta da mãe, que estava bem, que estava forte, que havia voltado a cantar enquanto cozinhava, Marina passou na frente da mansão a caminho da escola. Não parou. Não precisava parar. Mas olhou para a janelinha da lavanderia e sorriu, porque lá estava, visível mesmo de longe, verde e vivo e impossível de ignorar. O primeiro vaso, o que havia estado seco, o que todo mundo havia ignorado, o que ela havia regado todo dia sem garantia nenhuma, cheio de vida, e ao lado dele, um vaso novo, e outro, e mais um. Como se alguém estivesse aprendendo que quando você começa a regar, é difícil parar. Como se alguém estivesse descobrindo que presença, verdadeira, constante, amorosa, faz crescer tudo que toca. Marina caminhou pela calçada com o sol na face e o coração no lugar certo. E foi para na escola, para ensinar sobre livros para crianças que precisavam aprender que as palavras têm poder. Sem saber, ou talvez sabendo, com aquele saber quieto que sempre foi o dela, que ela mesma havia sido, sem querer, o livro mais importante que um homem de 17 bilhões havia lido na vida inteira. Às vezes, a maior riqueza que existe não tem nome em nenhuma bolsa de valores. Às vezes, ela chega de uniforme passado, com um balde de água e uma espinha ereta, e transforma em lar o que era apenas uma casa. E transforma em presente o que era apenas um homem passando pelo corredor sem olhar. Cuide das suas plantas, abra as suas janelas, e nunca, nunca subestime o poder de regar o que parece seco, porque às vezes ainda tem vida dentro. A gente só precisa não desistir antes da hora.